Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash Diz. Hoje vocês irão ouvir, eu irei ler a Parashá Itró, de número 17. Eu sou Esther e vamos começar a leitura? Itró se torna judeu. Você se lembra da Parashá Shemot, que Moshe levou sua esposa, Tzípora, e seus 2 filhos de volta a Midian, para a casa de Itró, o pai de Tzípora, e avô dos 2 filhos de Moshe? A esposa de Moshe e seus filhos ficaram em segurança em Midian, aonde o faraó não podia lhes fazer mal. Agora o exército do faraó havia se afogado e Bené Israel estava no deserto com Moshe. O sogro de Moshe, Itró, ouviu sobre os grandes milagres que Hashem realizara ao abrir o Yam Suf e durante a batalha contra Amaleque, e ele decidiu se juntar a Bené Israel e se tornar judeu. Os milagres que Hashem fez para Bené Israel o convenceram que Hashem é o verdadeiro Deus. Itró também levou com ele a esposa de Moshe, Tzípora, e seus 2 netos, Gerson e Eliezer, para eles se juntarem ao povo judeu. Quando Itró chegou aos arredores do acampamento de Bené Israel, ele não pôde entrar, já que as nuvens de Hashem circundavam todo o acampamento. Itró enviou uma mensagem a Moshe: eu, seu sogro Itró, vim até aqui para me tornar um ger. Sua esposa e seus 2 filhos estão comigo. O próprio Moshe saiu do acampamento para receber e saudar seu sogro. Quando Aharon, os filhos de Aharon e os Tsequenim, os anciãos, viram Moshe, o líder do povo judeu, indo ao encontro de Itró, eles pensaram: este deve ser um visitante muito importante. Vamos atrás de Moshe. E todo o restante do povo pensou: se todos os nossos líderes estão saindo para cumprimentar alguém, nós vamos sair também. E assim Itró foi recebido por todo Bené Israel. Moshe contou detalhadamente a Itró todos os milagres que Hashem fizera para Bené Israel. Itró se alegrou por Hashem ter salvado os judeus do faraó. Ele decidiu fazer a Brit Milá e se tornar um ger ali mesmo. Moshe organizou uma refeição para a qual os Tsequenim foram convidados. Aharon, os Tsequenim, comeram junto com Itró e se alegraram com ele por ele ter se tornado um judeu e por se comprometer a cumprir todas as mitzvot de Hashem. Moshe, no entanto, não comeu junto com eles. Em vez disso, ele ficou de pé, servindo a comida ao seu sogro e aos Zequenim, pois Moshe era o homem mais humilde que já existiu. Embora ele fosse o líder de Bené Israel, ele não se importava em servir outros judeus à mesa. Pelo contrário, ele estava feliz por fazer um chesed e ajudá-los. Itró oferece uma sugestão. Itró viu que Moshe fazia todos os dias. Ele estava sempre extremadamente ocupado. Havia sempre uma fila muito longa de pessoas à entrada da sua tenda. Todas essas pessoas queriam falar com Moshe. Algumas precisavam que ele respondesse uma questão sobre como cumprir uma mitzvah, e outras vinham para serem julgadas por causa de uma briga com outra pessoa. Outros ainda queriam pedir a Moshe para rezar por uma pessoa enferma. Como Moshe precisava de tempo para ouvir o pedido de cada um e para resolver os desentendimentos, as pessoas esperavam na fila por horas. Moshe só acabava de recebê-las tarde da noite. E no dia seguinte Moshe estava novamente ocupado, da manhã até o fim da tarde. Embora o irmão de Moshe, Aharon,
e os 70 anciãos ficassem sentados ao lado dele e escutassem todas as palavras de Moshe, era apenas o próprio Moshe que lidava com os problemas das pessoas. Itró disse a Moshe: é muito cansativo para você ver tantas pessoas todos os dias. As pessoas também ficam cansadas, pois têm que esperar muitas horas até poderem falar com você. Por que você não nomeia 70 Zequenim como juízes também? Eles poderiam ser os juízes superiores, então eles designariam mais juízes abaixo deles. O povo viria aos juízes para ser julgado e instruído. Estes trariam para você somente os casos muito complicados, para eles resolverem. Vá, pergunte a Hashem se ele concorda com o meu plano. Moshe viu que Itró estava certo. Eu levarei sua boa sugestão e perguntarei a Hashem se devo nomear vários juízes para me ajudarem. Ele disse ao seu sogro. Quando Moshe perguntou a Hashem, ele aprovou a sugestão de Itró e Moshe a colocou em prática. Bnei Israel se prepara para Matan Torá, a entrega da Torá. No primeiro dia do mês de Sivan, Bnei Israel chegou ao deserto do Sinai. Todos estavam muito ansiosos e felizes. Eles sabiam que em poucos dias receberiam a Torá. Muitos judeus haviam brigado uns com os outros anteriormente, mas agora todos ficaram amigos de novo. Naquele dia o povo descansou, pois estavam cansados da viagem. No segundo dia de Sivan, cedo pela manhã, Moshe subiu no Har Sinai. Hashem falou com ele ali. Ele informou a Moshe: anuncie a Bnei Israel que eu os escolhi dentre todas as nações do mundo para ser o meu povo especial. Pergunte a eles se estão dispostos a aceitar a minha Torá e se tornar um povo sagrado que cumprirá os meus mandamentos. Explique a eles também que se deixarem de cumprir minhas mitzvot, eu os punirei. Moshe desceu do Har Sinai e ele perguntou aos Zequenim: vocês querem aceitar a Torá de Hashem? Antes que os Zequenim pudessem responder, todos os judeus gritaram juntos, com alegria: nós faremos tudo o que Hashem nos ordenar. Moshe anunciou ao povo: vocês todos ouviram a voz de Hashem me chamando. Hashem me dirá a Torá e eu a repetirei para vocês. O povo ficou triste. Eles disseram: Moshe Rabbeinu, nós queremos ouvir a Torá do próprio Hashem. Nós desejamos muito ouvir a sua voz. No terceiro dia de Sivan pela manhã, Moshe retornou ao Har Sinai para contar a Hashem a resposta de Bnei Israel. Ele disse: os judeus concordaram em aceitar a Torá, mas eles querem muito que o Senhor fale com eles diretamente. Hashem respondeu: eu farei como eles pediram. Hashem instruiu Moshe: faça uma cerca em torno de toda a montanha. Ordene ao povo não atravessar esta cerca durante todo o tempo que minha Shekinah estiver sobre o Har Sinai, porque a montanha será sagrada. A fim de ouvir minha voz, Bnei Israel precisa se preparar. Eles deverão imergir e também suas roupas em um mikve. No terceiro dia de preparação, Bnei Israel estará pronto para que eu fale com eles. No quarto dia de Sivan, Moshe disse às famílias judias que elas deveriam se preparar para Matan Torá. No quinto dia de Sivan, a Torá não nos conta aqui o que aconteceu. Esta história está no final da Parashá Mishpatim. O que aconteceu no dia de Matan Torá? O dia em que Hashem nos deu a Torá era Shabat. Era o sexto dia do mês de Sivan,
do ano 2448. Observação: de acordo com uma opinião diferente na Guemará, referência Shabat 86a, a Torá foi dada no 7º dia de Sivan. Choveu sobre o Har Sinai durante a noite para limpar a montanha e refrescar o ar. Pela manhã, Moshe levou Bnei Israel até o Har Sinai, até o limite que eles não tinham permissão de atravessar. Eles foram saudados por fortes trovões e raios brilhantes. A montanha estava em fogo e dela saía fumaça como uma fornalha. Eles ouviram o som de um chofar, cada vez mais alto e mais alto, até que eles mal conseguiam suportar. Bnei Israel sabia que logo eles ouviriam o próprio Deus falando. Eles estavam com medo e estremeceram. Se eles mal conseguiam aguentar o barulho dos trovões e do forte som do chofar, como poderiam ser capazes de ouvir a voz de Deus? Eles foram se afastando da montanha. Moshe acalmou o povo. Aproximem-se até o limite. Hashem então ergueu o Har Sinai e o sustentou sobre as cabeças de Bnei Israel. O Har Sinai ficou transparente como cristal. Ele pairou no ar sobre Bnei Israel e eles podiam enxergar através da montanha. Todos os céus se abriram e Hashem mostrou ao povo que não havia nada ali além dele. Eles ouviram de Hashem: ou vocês aceitam a minha Torá, ou todos vocês serão enterrados aqui. Bnei Israel estava com tanto medo que todos começaram a chorar. Eles fizeram techuvá por todos os pecados cometidos e gritaram em conjunto: o que Hashem nos disser, nós faremos. Antes de Hashem começar a falar, ele curou todos os doentes dentre Bnei Israel. Muitos judeus tinham as mãos ou os pés aleijados por causa do trabalho pesado no Egito. Alguns judeus tinham outros tipos de doença, e Hashem enviou seus anjos para curar toda a nação, de modo que cada judeu estivesse em perfeita condição, cada um de seus órgãos e membros funcionando perfeitamente. Então veio o grande momento, quando Hashem falou diretamente a Bnei Israel. A voz de Hashem era tão poderosa que os céus e a terra tremeram. Lagos e rios recuavam, e árvores caíram no chão e se partiram. Hashem disse as 10 Dibrot, os 10 mandamentos. Ele pronunciou todos de uma só vez, de forma que Bnei Israel os ouviu, mas não conseguia entendê-los. Observação: qual foi o propósito deste milagre? Hashem quis que Bnei Israel compreendesse que era ele quem estava falando com o povo. Nenhum ser humano ou anjo poderia dizer todos os mandamentos de uma só vez. Então Hashem repetiu devagar o primeiro mandamento para que Bnei Israel o entendesse. Quando os judeus ouviram a voz de Hashem, eles se sentiram como se tivessem sido beijados por Deus. Eles sentiram uma alegria tão imensa que as suas almas deixaram seus corpos e eles caíram mortos no chão. Mas Hashem realizou um milagre e os trouxe de volta à vida. Então Hashem lhes disse o segundo mandamento. Novamente Bnei Israel ficou tão maravilhosamente agitado e eufórico em escutar a voz de Hashem que novamente as suas almas saíram de seus corpos. E mais uma vez Hashem fez um milagre e todos eles reviveram. Mas Bnei Israel ficou com medo de se arriscar a morrer uma terceira vez. Eles pediram a Moshe: por favor, fale conosco você ao invés de Hashem.
É muito difícil para nós conter a euforia de ouvir a voz de Hashem. Temos medo de morrer novamente. Hashem concordou, e ele disse a Moshe os outros 8 mandamentos, e Moshe os repetiu a Bnei Israel. Aseret Hadibrot, os 10 mandamentos. Quais foram os 10 mandamentos que Bnei Israel escutou no Har Sinai? Primeiro, devemos acreditar que Hashem é o nosso Deus e Criador. Segundo, Hashem nos disse para não servirmos a outros poderes. Terceiro, não temos permissão de mencionar o nome de Deus para jurar em falso ou sem necessidade. Quarto, devemos guardar o sagrado Shabat. Quinto, devemos honrar nossos pais. Sexto, somos proibidos de assassinar. Sétimo, somos proibidos de cometer adultério. Oitavo, somos proibidos de sequestrar ou roubar. Nono, somos proibidos de prestar falso testemunho. Décimo, somos proibidos de tentar obter alguma coisa que pertence ao outro, se ele não quer vendê-la. Amém, Baruch Hashem. Aqui é o término da leitura de hoje, referente à porção do ano do período de 5.786. Que o Eterno abençoe a todos e que todos vocês tenham uma ótima leitura e um bom aproveitamento. Shalom, shalom, até a próxima semana.